Bom dia, boa tarde, boa noite, Builder! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso Novo Programador. Bom, agora a gente vai começar finalmente o nosso curso de TypeScript, né? Eu sei que tem muita gente ansiosa por esse curso, porque a gente ouve falar muito mal do TypeScript, né? Geralmente a gente ouve, nossa, o TypeScript é difícil, o TypeScript é verboso, tem que digitar muito código. Não, para que inventar isso? Por que não fica só com JavaScript? E aí vocês vão entender o porquê que o TypeScript é tão legal e vai facilitar tanto a vida de vocês. E por que mais à frente o nosso React.js, o nosso Node.js, o nosso React Native, todas essas bibliotecas que são construídas em cima do JavaScript, a gente vai usar o TypeScript, tá bom? Já vou explicar para vocês, eu sei que parece meio estranho usar o TypeScript, onde foi feito com JavaScript, eu sei que é tudo muito estranho, mas vocês vão entender, tá, durante essa primeira aula, que vai ser a introdução, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o TypeScript continua sendo JavaScript, tá? Mas ele é um pouquinho mais poderoso, porque ele pode tipar, tá, alguns dados de forma estática. E como assim, Vitor, de forma estática? Por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui que vai se chamar index.ts, tá bom? Index.ts está aqui. Inclusive, vocês já vão ver o TypeScript, a extensão dele é TS, tá? Igual o JS, só que no caso TS, né? De TypeScript. Então, o que seria, né, esse tipar os dados de forma estática? Por exemplo, se eu digo aqui que let contagem é igual a 1, por exemplo, ó, let contagem é igual a 1. Isso aqui é um number? Sim, é um número, né? Então, contagem é um número 1. Beleza. Depois, let test vai ser igual a, ou por exemplo, nome, né? Vai ser igual a Vitor. Então, beleza. Nome igual a Vitor. Isso aqui é o quê? Uma string, um texto, certo? Certo. Tá, Vitor, beleza. Eu já sei que contagem é number e nome é string, né? Então, o nome é um texto e a contagem é 1. O que o TypeScript faz para que isso seja estático? O que seria estático? Seria o seguinte, ó. Se eu colocar a contagem agora igual a um texto, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro. Tá vendo aqui que tá um vermelhinho? Vou até aproximar mais para vocês verem melhor. Tá vendo que tá um vermelhinho aqui? E já tá dando um erro aqui? Olha só o que ele vai me dizer. Type string is not assignable to type number. Ou seja, string não é number, né? Tipo, o tipo da contagem é number. Por que tu colocou um texto depois? O TypeScript ele é estático. Se eu definir uma vez que a variável contagem é um número, eu não posso transformar essa variável em texto depois. Tá, beleza, Vitor, eu entendi. E se tu colocasse um 1 aqui dentro? Vai funcionar? Não, porque continua dentro de aspas, né? Então isso aqui é um texto. Quando eu digo que o TypeScript ele vai tipar as variáveis, eu colocar um tipo, né? Vai dizer que o tipo é um texto, um tipo é um número, de forma estática, quer dizer que vai ser para sempre. Aquilo vai ficar estático, vai ficar parado ali. Se contagem for um número, ele vai ter que continuar sendo número. Ou seja, se eu mudar aqui agora e colocar aqui contagem é 10, vai funcionar tranquilo. Porque isso daqui é um número, não é uma string. Então ele vai funcionar e não vai reclamar. Se eu colocar uma aspa, ele vai reclamar. Porque é estático, ou seja, para sempre contagem vai ter que ser um número. Então, ok. Vamos lá. Ah, Vitor, e se isso daqui fosse um objeto? Vai dar erro também. Se aqui fosse um array, vai dar erro também. Tá? Se aqui fosse nulo, bom, ele não vai dar erro, né? Porque nulo não dá erro. Mas, por exemplo, se fosse um false, ele vai dar erro, né? Então, tudo que não for o tipo número, que foi o que eu delimitei pela primeira vez aqui, ele vai dar problema depois, tá bom? Então, o TypeScript, ele vai tipar para sempre, tá? Nenhuma variável vai poder mudar o seu tipo. Beleza? Assim como o nome também, eu não posso definir que ele é 12, por exemplo, porque 12 é um número, e eu já disse que nome é uma string, ó. Tá entre aspas aqui. Vitor, então ele é uma string. Então eu não posso transformar num número. Por quê? Porque a tipagem é para sempre. O JavaScript ele não tem essa tipagem estática, né? Por exemplo, vamos criar aqui um novo arquivo, vai chamar index.js. Agora é JavaScript, tá? Vamos salvar o TS aqui. Beleza, JavaScript. Aqui no JavaScript, o que a gente vai colocar? Por exemplo, vamos lá, let contagem vai ser igual a um texto. Vitor. Mas eu posso pegar o contagem e transformar isso daqui num número. E não vai dar problema. O JavaScript vai converter, tá, a minha contagem aqui num número e acabou. Vai vir 12 e pronto. Já no TypeScript não. Ele vai reclamar porque a gente já começou com uma string. O JavaScript já não tem isso, tá bom?
Vamos continuar. O que seria o TypeScript então, Vitor? TypeScript é uma linguagem, né? Ele vai tipar as coisas, legal. Ele é uma linguagem? Não. O TypeScript não é uma linguagem, tá? Ele é o JavaScript com superpoderes. Por quê? Porque toda a sintaxe que a gente for utilizar, por exemplo, do JavaScript, né, que a gente for utilizar aqui no TS, vai funcionar. Por exemplo, console.log teste. Pronto, tá aqui. Vai funcionar também, tá? Eu vou até tirar esse nome daqui. Vai funcionar, porque é JavaScript. O que acontece com o TypeScript? Quem criou o TypeScript foi a Microsoft, né? Então, o que ela pensou na época? A gente precisa tipar para que a gente não dê problema no código depois. Ou seja, se contagem, por exemplo, é 1 e eu preciso que essa contagem seja somada depois, precisa ser número. Precisa ser número. Soma é feito com números e não com letras. Então a gente precisa que isso continue sendo número. E se em algum momento os nossos programadores forem lá e do nada colocar contagem 3 com aspas e transformar num texto, vai dar erro no código. Pô, aí ele vai saber, bom, o erro está aqui. Né? E não vai subir um código quilométrico para a internet e depois descobrir que tem um bug, né, por nada no JavaScript e nunca mais achar, porque realmente é muito difícil achar bug no JavaScript. Já no TypeScript, não. A gente evita esses bugs. Então, beleza. Agora que a gente sabe que o TS ele é JavaScript, né, o TypeScript é JavaScript, como que ele funciona? Basicamente o TS ele é uma estrutura jogada em cima do JavaScript, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai aceitar que a gente cria as tipagens, ele vai controlar essas tipagens, mas quando a gente for buildar esse código, ou seja, transformá-lo em um código que o nosso navegador entenda, ele vai transformar esse TS em JavaScript. Então, basicamente, o TypeScript é JavaScript, ok? Não duvidem disso, mas ele tem mais superpoderes. Então, quando a gente for transformar esse TS em JS, em JavaScript, né, o TypeScript em JavaScript, ele vai pegar todo esse código que tem aqui e vai transformar em JavaScript em si, tá bom? Ele vai tirar a extensão TS e vai subir com JS. O nosso navegador não lê TS. O nosso navegador só lê JS. Nosso navegador só lê JavaScript, ele não lê TypeScript, tá? O TypeScript ele vai ser compilado e transformado em JavaScript. Não se preocupem se vocês não entenderam muito bem, vocês vão entender adiante. Eu já falei que a sintaxe do TypeScript é a mesma do JavaScript, né? Porque ele é JavaScript com superpoderes. Inclusive a gente consegue trabalhar com os dois juntos. Se eu quiser puxar o JavaScript aqui, eu posso puxar, ó, import index, por exemplo, from aqui ponto barra index, por exemplo, tá? É só porque aqui eu não estou exportando nada, mas se eu quiser exportar alguma coisa, eu crio uma função aqui, ó, function teste, e aqui retorna alguma coisa, vou retornar um oi, e aqui eu só dou um export default teste. Pronto, estou exportando teste, e aqui eu só vou importar o teste aqui. Então, eu estou importando o teste aqui. Ele não vai ser usado, né? Ó, ele até tá reclamando que eu peguei teste e não usei. Eu declarei, mas não usei. Mas poderia usar teste aqui embaixo, tá? Poderia usar tranquilamente. Beleza? Então, ok. Dá pra ver que já dá pra puxar, né, JavaScript dentro do TypeScript, porque é tudo a mesma coisa. Só porque TypeScript não vai ser reconhecido pelo navegador. Ele vai ter que ser transformado em JavaScript, tá? Com a extensão JS. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Mas aí tu me pergunta, tá, Vitor? Beleza, eu entendi que essa tipagem é para sempre, que a gente consegue tipar as coisas, que previne erro. Beleza, eu entendi. Mas para que eu uso isso? Além disso daí? Muitas vezes para a gente evitar resultados inesperados, tá? Por exemplo, se eu chego aqui no meu TS e crio o seguinte, vamos criar uma calculadora, tá? Então, vamos criar uma função, vai chamar somar. Ela vai receber A e B, tá? As duas variáveis. Quem já estudou JavaScript sabe o que é uma função, sabe como ela funciona. Eu vou chamar essa função aqui e vou mandar o texto 1 e o texto 2. Pode ser 2 aqui, beleza? 1 e 2. Estou mandando 1 e 2 para cá, que está recebendo aqui em A e B. E aqui eu chego e dou um return A mais B. Ou seja, estou somando os dois dados que chegaram aqui em cima e estou retornando, né, essa soma. Então, beleza, eu mandei 1 e 2. O que vai acontecer aqui? Basicamente, ele vai somar aqui, né? Ele vai somar. Só que se eu tipar, isso eu vou ensinar depois, tá? Eu vou fazer aqui agora, vocês não se preocupem, mas eu vou tipar aqui esse A e B para depois ensinar, tá? Só estou mostrando para vocês que o TypeScript vai dar erro. Se eu colocar aqui, isso aqui é um number,
e isso daqui também é um number, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro no 1, tá? E vai dar erro no 2, ou deveria dar erro no 2, né? Bom, deveria realmente. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui em cima que eu quero receber A como um number e quero receber B como um number, mas eu estou mandando string. Então o TypeScript já vai reclamar. Ah, Vitor, mas ok, eu não entendi nada. Bom, então eu vou apagar isso aqui, não vou mais falar nada sobre isso por enquanto. A gente vai aprender isso aqui um pouco mais na frente, tá? Mas basicamente o TypeScript ele vai evitar, voltando para cá, que a gente envie dados que são esperados de uma forma diferente. Se eu estou esperando um number aqui, por que eu estou mandando um texto? Então o TypeScript vai reclamar para mim. Se eu estou esperando um number aqui em cima, no B, por que eu estou mandando um 2? Né? Dentro de aspas, que é um texto. Por quê? Bom, ele vai retornar um erro, tá bom? Então ele já vai nos avisar que isso aqui está errado e nem vai compilar. Isso aqui já vai prevenir vários outros erros, tá? Não se preocupem se vocês não entenderam isso daqui. Eu sei que isso aqui parece coisa de alienígena. Tá? Eu vou explicar isso aqui depois. Outra vantagem é também evitar código mal feito. Por exemplo, se eu vier aqui dar um console.log e colocar aqui que esse console.log é 220, eu quero, né, mostrar no meu console 220 vezes um array. Olha o que vai acontecer aqui. Ele vai dar erro. Por quê? Porque isso aqui é uma operação matemática. E por que eu tenho um array aqui? Se eu tinha que colocar um 2... né? Agora vai funcionar. Ou um 3, né? Se eu colocar um número também, olha o que vai acontecer também, ó. 2, vai dar erro. Porque isso aqui é uma operação matemática. Não se multiplica número com texto, né? Você multiplica número com número. Então o TypeScript vai dar um erro pra gente. Vamos ver o que vai ter aqui no JavaScript? Olha só. Eu vou vir aqui e vou colocar um console.log 220 vezes um array. O JavaScript reclamou? Não, o JavaScript não reclamou. Já o TypeScript vai reclamar. Vamos lá, vamos botar de novo. Ele vai dizer que isso aqui está errado. Já o JavaScript não. Então a gente já consegue ver que há vantagens no TypeScript. Ele nos avisa quando alguma coisa estiver muito errada. Por exemplo, esse nosso cara aqui, que não existe. Não dá para multiplicar um número com um array. Assim como não dá aqui também. Mas o JS não fala nada, ele só deixa. O TypeScript vai reclamar e não vai compilar. Ou seja, a gente não vai conseguir concluir o sistema enquanto não resolver esse problema. Tem uma outra vantagem também que eu já vou falar para vocês, que é a vantagem de ter meio que uma documentação. Por exemplo, eu vou criar aqui uma interface. Novamente, não se preocupem se vocês não entenderem. Eu vou explicar isso aqui depois, tá? Mas, por exemplo, eu vou criar uma interface aqui. Interface, usuário, tá? Eita. Interface, usuário. Nessa interface aqui eu tenho o ID desse usuário, que é um number. Aí eu tenho, por exemplo, o name, que é uma string. E aí eu tenho também a idade, que é um number. Eu tenho esses dados aqui. O que vai acontecer quando outro programador bater o olho aqui nessa interface? Ele vai olhar e dizer, bom, beleza, eu já sei que ID eu sou obrigado a mandar um number. Eu já sei que name eu sou obrigado a mandar um texto, o nome do cara como texto. Eu não posso mandar 10 como o nome do cara, porque o nome do cara não é 10, né? A gente não está falando de string things aqui, a gente está falando de programação de um usuário específico, um ser humano. Então, basicamente, a gente teria que mandar o nome do cara como uma string, que é um texto, né? String significa texto. Idade é a mesma coisa, né? Eu poderia até mandar uma idade como texto, né? Por exemplo, 3 anos, né? Mas, no caso dessa regra de negócio desse sistema, eu preciso de um número. Eu quero salvar o número e não o número como texto, sabe? Tipo, 14 anos escrito. Não, eu quero o número em si. Então isso aqui já vai fazer com que o cara que bateu o olho aqui, que for continuar o sistema, fale o seguinte, não, beleza, o usuário tem isso, isso e aquilo, então eu preciso trabalhar dessa forma. Agora que vocês já tiveram um apanhado geral do TypeScript, vocês já entenderam mais ou menos para que ele funciona, agora a gente vai um pouquinho para a prática, tá? A gente vai instalar o compilador do TypeScript, que é bem leve, é bem tranquilo, e vai começar a aprender o TypeScript, que também é bem tranquilo. Beleza? Então, não se assustem, vamos para a próxima aula, que vocês vão entender isso daqui e vão ver que é muito legal. Vamos lá para a nossa próxima aula.